Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e trago para vocês algumas informações novas acerca de The Witcher, a série da Netflix que está aí próximo do seu release, da sua estreia. Não demorará tanto mais, né? Mas antes de começarmos a falar sobre essas informações, é necessário alguns esclarecimentos para os mais viajantes, né? Boiantes da maionese. Primeiro de tudo, é importante dizer que quando eu abordo um podcast sobre The Witcher no canal, normalmente eu faço porque eu colho informações as quais eu acho que tem algum valor interessante de ser debatido ou refletido. Digamos que o Cantinho do Corvo não é um Geralt ou The Witcher Press, né? Não é um jornalzinho, né? Um canal que fica 24 horas procurando elementos ou coisas para publicar sobre The Witcher. Não é esse o propósito. Por exemplo, recentemente foi divulgado, né, um pôster oficial da série, né, uma arte, e eu não mencionei a arte aqui, não publiquei nada a respeito, e por um motivo muito simples. Não é relevante, na minha ótica, falar absolutamente nada sobre aquele pôster. E justifico. O pôster em si, a arte em si, na minha avaliação não há muito o que ser dito sobre ela. É uma arte. Estão ali expostos os atores, o figurino, o contexto, a fonte, né, a arte gráfica. A imagem por si só é uma imagem de divulgação, né, é uma imagem que tem um papel também de marketing da série que está se aproximando, e basicamente o construto dela, a forma dela, apresenta tudo o que ela tem a dizer. Todas as informações ali estão contidas e de uma forma muito objetiva. Não há nada de profundo ali. Então eu não vi uma justificativa suficiente para publicar um podcast sobre isso, porque toda a informação está ali vinculada. Não há necessidade de um overthinking, pensar demais sobre aquilo ali, né? Querer ser forçado demais, querer pensar em coisas que não necessariamente são cabíveis para uma coisa tão simples que estava ali. Ah, mas então falar da arte não é interessante, né? Não tem pertinência? Teria, né, se além da arte, o que fosse divulgado também fosse o processo de confecção dessa arte pelo artista gráfico, o fotógrafo, onde ele fotografou, qual lente ele usou, qual técnica ele optou na produção dessas fotos, né, qual era o conceito que ele estava querendo captar quando colheu as fotos, como ele trabalhou com o artista gráfico para produzir o pôster final, a arte que nós vimos. Isso aí, meus caros, isso aí traz elementos suficientes, importantes para aí sim nós debatermos um pouco a arte gráfica e a produção daquilo que nos foi apresentado. Mas a arte puramente por ela própria, não há muito motivo para isso. Então, se não nos é apresentado o trabalho em si, como ele foi pensado, o conceito dele, por parte dos artistas que realmente trabalharam com esse conceito, não tem muito o que falar, né? Quem pode falar sobre isso de um ponto de vista técnico, né, é justamente quem é fotógrafo, quem é um artista gráfico, né, um designer gráfico, quem realmente trabalha com isso, o que não é o meu caso, né? Eu não opto por falar dessas coisas porque nesse assunto eu sou leigo, então eu necessito de falas, necessito de postura profissional, né, para criar, debater e lançar luz sobre o que está sendo apresentado ali. O que certamente não foi o objetivo na divulgação daquela imagem, daquele pôster. É apenas marketing, é apenas um aviso. Olha, a série está vindo, está chegando. Nós estamos aqui, assistam-nos. Né? É esse o objetivo ali. Então não há necessidade de um overthinking. O que já é diferente naquilo que eu vou apresentar aqui hoje, né? Pois trata-se de uma entrevista com a Lauren Schmidt Hisrich, junto com a Anya Chalotra, que interpretará a Yennefer, e a Freya Allan, que fará a Ciri na série. E elas falam, né, dão uma entrevista já revelando alguns aspectos de direção, né, de decisões da produção, né, conceituais, e para onde eles estão levando essa série
como estão pensando essa série, né? É a autora falando e as atrizes falando um pouco também da interpretação delas e da encarnação delas, dessas personagens. Aí sim, nós já percebemos aí um elemento que é pertinente debater, né? Porque aí já é material que nos demonstra como as pessoas estão pensando esse conceito e como ele também se aproxima e se distancia da série. Em virtude da série estar se aproximando, e eles já estão um pouco mais abertos para revelar o que farão de fato com essa adaptação que eles criaram. Para mim, essa entrevista, embora ela seja muito breve, ela entregou tudo o que a série vai apresentar. Para quem está acostumado com séries de TV, para quem está acostumado com cinema, como sabe mais ou menos como as coisas funcionam, como se dão as decisões conceituais, administrativas, artísticas e econômicas dos estúdios, dá para captar direitinho qual é o formato da história, quais são os conceitos principais e o que eles querem com isso, como vai ser contado, o que vai ser contado e onde vai ser contado, e por que será contado dessa forma. Na pequena entrevista, do jeito que elas falaram e o que elas entregaram, deu para perceber tudo isso. Particularmente, eu não fiquei nada satisfeito. Mas lembro que essa é uma postura minha, exclusivamente minha, na maneira como eu encaro a obra, o que eu espero de uma adaptação, no que eu prezo nessa adaptação, né, muito à luz do que eu li e do que eu considero como ponto central importante para a obra original, conceitualmente ser mantido nessa adaptação. Não é adaptar literalmente, eu já havia discutido sobre isso em podcasts anteriores sobre a série, não é adaptar literalmente, você pode contar uma outra história, a sua história, mas é importante que você mantenha aquilo que é conceitual nos personagens, no mundo onde essas histórias novas, essas adaptações se darão, porque é isso que mantém a aura original da obra, né? A identidade dos personagens. São essas coisas que são necessárias, no meu ponto de vista, ter-se um certo cuidado, embora você não conte a mesma história do mesmo jeito. E o que eu percebi nessa entrevista, a qual eu vou apresentar alguns pontos, né? As falas, basicamente, para que vocês mesmos chequem por si mesmos essa comunicação e os elementos dessa comunicação, é que a Lauren Schmidt Hissrich teve, digamos, muitas liberdades conceituais também. Não foi apenas no sentido de mudar a ordem dos episódios, ou a temporalidade de fatos, ou excluir alguns elementos da obra referentes importantes para alguns personagens, como por exemplo para Ciri. Não foi só isso. Ela inseriu também elementos conceituais que podem não trabalhar muito bem com os originais propostos, né, criados pelo Sapkowski. Há algumas diferenças realmente muito sensíveis. E é isso que eu vou discutir aqui, dar o meu parecer, a partir da visão dela, né, do que ela está vendo para a obra que ela está adaptando. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá para as falas da Lauren. Primeiro, pegamos o ponto onde ela fala sobre a dificuldade de adaptar a obra do Sapkowski. Ela diz o seguinte, ela diz isso aqui, ó, vou ler as palavras dela. Para mim, há desafios e há oportunidades, e isso para mim foi uma grande oportunidade. Você tem todos esses contos apresentados nos 2 primeiros livros, em O Último Desejo e em Espada do Destino. Não há fio narrativo entre eles. Então Geralt não cresce e muda muito entre as histórias, porque não foi assim que elas foram originalmente escritas. Muito bem, isso foi o que a Lauren Hissrich, a diretora, disse. E agora eu vou dar o meu parecer, o que eu penso em relação a isso. Primeiro ela fala que há desafios e há oportunidades. Olha, sim, há desafios sim. Sempre ao adaptar uma obra para um outro formato artístico, né, fazer essa transferência, essa metamorfose, essa conversão, é um processo muito delicado, né, e alguma coisa se ganha e algo sempre se perde nesse processo. Não
dá para manter a pureza de um livro em uma obra artística, cinematográfica e vice-versa. Alguma coisa será perdida e alguma coisa será acrescentada, porque o construto, a forma da arte muda, né? E mudam também os atores que participaram dessa configuração, né? As percepções individuais, as características pessoais influenciam na construção desse novo formato. Então é desafiador manter a essência de uma obra, mas isso não quer dizer que ela é impossível de ser mantida em algum nível, né? Em um bom nível, inclusive, porque isso depende da sua compreensão da obra, né? Depende da forma como você lê a obra e entende o que é principal, o que é primário nela, o que são as edificações, a base dessa obra. Então é desafiador, e nesse sentido você precisa estudá-la, né, para que você torne algo realizável, né, algo passível de ser convertido da melhor forma possível. E há também oportunidades, porque essas oportunidades, né, envolvem, inclusive, além da sua aprendizagem, também algumas pequenas modificações, né, ou incrementos, os quais você pode achar que são pertinentes, porque aquele novo formato possibilita para você inserir esses elementos, o que não necessariamente o formato anterior, por exemplo, o livro, possibilitaria, né? O livro, por exemplo, nos dá um Geralt e uma descrição física, mental dele, né? Segundo algumas regras, segundo alguns limites, que são os limites literários. Leitura envolve sempre muito a questão da imaginação, né? Nós colocamos a nossa mente para imaginar coisas, mesmo quando o autor não é muito lá descritivo, né? Narrativo. Autores como Tolkien, por exemplo, descrevem minúcias da sua obra, né? Detalhes, é um nível de detalhismo gigantesco. O Sapkowski também tem detalhismo na sua obra, não como um Tolkien da vida, o Tolkien é extremista em relação a isso, né? Mas o Sapkowski também tem uma estética, ele descreve sim as coisas, só não tão detalhadamente assim. Quando você converte isso para o cinema, você pode ter a oportunidade, por exemplo, de definir qual estética é essa, e inclusive aprimorá-la também, né? Dando um parecer, uma visão, algo mais próximo, né, de uma visão estética, aliada ao trabalho também de profissionais, né, que produzem as roupas, as armas e todo o material, toda a instrumentália, né, envolvida naquele cenário, né? Então são novos passos à frente, né, algo que torna-se mais palpável, mais, digamos, no campo objetivo, né, e não tão aéreo, não tão imaginário assim, mas mais concreto. Aplicação de um conceito e uma visão, né, e uma definição desse caminho, algo que não necessariamente a outro formato daria. E vice-versa, porque o livro tira-nos também, ao mesmo tempo, dessa repetição, desse modelo único, né, porque na medida que o livro é contemplado, é deliciado, e dependendo do momento que você faz isso, as suas percepções também sofrerão mudanças, né? O que torna o livro, né, algo muito mais dinâmico, mais diverso, mais plural do que uma obra baseada em imagens definidas, né? Então, ela está certa, né? Há desafios e há oportunidades, mas uma coisa que é importante mencionar aqui, né, que há oportunidade sim, mas a oportunidade de você fazer algo bom e ruim. Você pode fazer algo melhor ou, desculpe o termo, mas é exatamente isso, cagar no pau, né? Tornar a película, né, algo pior daquilo que foi representado na obra original dela, né? Ou seja, uma oportunidade, o fato de ter uma oportunidade não quer dizer, não é uma fórmula mágica necessariamente para dizer que algo é bom. Depende da competência e de quem aproveitará essa oportunidade, né? Continuando com essa fala, né, ela relata que nós temos os contos apresentados nos dois primeiros livros, em O Último Desejo e em Espada do Destino. Mas aí ela fala com essas palavras que não há fio narrativo entre eles.
Desculpe, Lauren Schmidt Hissrich, você está totalmente equivocada, né? Ela continua, então Geralt não cresce e muda muito entre as histórias, porque não foi assim que elas foram originalmente escritas. Primeiro, ela acerta que os livros não têm um fio narrativo apenas no que compete à organização dos textos, porque o Sapkowski, né, ele publicou os contos de maneira separada, primeiramente. Eles não foram escritos para serem livros. Aí ele fez um compêndio, ele fez um catado mesmo desses contos e publicou lá o primeiro livro, O Último Desejo, né, e depois continuou com o mesmo formato em Espada do Destino. Ou seja, eles não foram escritos em sequência. Nesse ponto ela está correta, mas isso não quer dizer que a história não tenha fio narrativo. E entenda-se como fio narrativo um conjunto de acontecimentos os quais definem, estabelecem, apresentam conceitos, uma maneira de funcionamento e a identidade de todos os personagens e valores morais, né, momentos históricos, questões políticas, todas envolvidas naquele contexto. A questão, minha cara Lauren, é que muda-se a forma de apresentar esses casos, esses trajetos. É o trajeto que muda. Quando a Lauren pensa em fio narrativo, eu imagino que ela esteja pensando muito dentro da caixinha, vocês me entendem? Muito dentro do paradigma, que é o paradigma do status quo, da forma mais comum de cinema, que é o quê? Pensar numa história linear, começo, meio e fim. O Último Desejo, meus caros, tem começo, meio e fim? Tem. Embora seja um catado de contos, tem. E sabe por quê? Porque o Sapkowski escreve os contos relacionando-os, apresentando-os segundo memórias e reflexões de um sujeito chamado Geralt de Rivia que está enfermo, em virtude de um machucado e se recuperando, né, de uma ferida que ele sofreu lá na luta contra a Estriga e se recuperando lá no templo de Melitele. Né? Mas esses conceitos são apresentados como lembranças, memórias, sensações e sentimentos que ele obteve e que ajudou a estabelecer, a construir a formação moral desse personagem e a definir também os seus traços de identidade, quem ele é hoje. Então, através desse movimento de recordações e sentimentos, isso vai sendo delimitado, vai sendo pavimentado e nós vamos descobrindo quem esse personagem é. Inclusive percebendo também mudanças nesse personagem de acordo com as histórias que vão sendo apresentadas. Algumas aconteceram antes, algumas depois, mais próximas. A questão é que não há linearidade. É essa que é a questão. Não é linear. E quando Lauren vê que não é linear, ela se atreve a dizer que não há fio narrativo. Não, minha querida Lauren, você que é muito fechada, né? Você que é muito bitolada no modelo único de criar cinema. Né? Porque as histórias não precisam ser contadas necessariamente como uma linha reta. Elas podem ser espirais, elas podem ser curvas, elas podem fazer nós. O que elas precisam, na verdade, no fim da história, estruturarem, né, é uma coerência. É quando, no fim da questão, a gestalt, né, todo o mosaico se une e fique coerente, né, algo compreensivo. Né? O que você adota é uma melhor forma, uma forma mais adequada de contar uma história para que, no fim, o conceito dela seja compreendido, os seus personagens sejam conhecidos, né? E assim ela seja esclarecida, né? Fique transparente para quem está lendo. Então foi um primeiro equívoco aí que eu percebi, mas é a justificativa dela para fazer a história desse jeito. Ela só não pode dizer que não há fio narrativo, porque isso é um absurdo, principalmente em relação a uma obra, a um livro como O Último Desejo. Né? Fio narrativo, não tem fio narrativo, vou ficar quieto, né? Porque foi algo meio estúpido da parte dela falar isso. Mas continuemos. Um outro ponto é o que ela fala sobre o crescimento do personagem. Isso em relação a Geralt de Rivia. Né? Ela fala o seguinte: bem, para mim, se você está adaptando os contos para a televisão e está indo do episódio 1
ao episódio 8, olha ela muito fechada aí, né, na caixinha da linearidade, né, da linha reta. Se você está indo do episódio 1 ao episódio 8, você precisa ver o personagem crescer e mudar a partir de suas experiências. A pergunta é, Lauren, você leu o livro? Porque eu acabei de mencionar isso. A forma como o Sapkowski narra o livro, apresenta o livro, não é linear, mas isso não quer dizer que o livro, no seu construto, no seu total, não seja exatamente isso aí que você está negando que aconteceu. Porque lá, em O Último Desejo, nós vemos sim a apresentação dessas experiências e como ele vai transformando o Geralt. O Geralt entre os contos não é o mesmo, né? E naqueles contos mais anteriores percebe-se também um nível de maturidade diferente para com as questões e as problemáticas que são apresentadas. O Geralt lá de O Mal Menor, né, com a Renfrey, não é o mesmo Geralt de Os Confins do Mundo. Ele não lida com as pessoas da mesma forma, né? Ele não aceita um trabalho da mesma forma. O Geralt que conhece a Yennefer não é o mesmo Geralt lá de uma questão de preço, né? O Geralt de Último Desejo não é o mesmo de uma questão de preço. São outros momentos. Mentalmente o personagem muda. Então não quer dizer que nós não vemos ele crescer e mudar. Apenas, né, nós nos tornamos cientes dessas mudanças na medida que nós passamos a conhecer mais a intimidade de Geralt justamente naqueles momentos de repouso onde ele está sendo cuidado por pessoas que gostam dele. Nennek, Ayola, né, e o próprio Jaskier que o vai visitar também durante o livro. Né. A questão, de novo, cai na linearidade. São interpretações equivocadas. O personagem cresceu em O Último Desejo e mudou a partir das experiências em O Último Desejo, porque é isso que é o centro do livro, é o objetivo do livro. Ver, relatar, criar uma biografia do personagem a partir de momentos clímax da história dele, que apresentem justamente isso, o crescimento e a mudança a partir dessas experiências, que são apenas muito preliminares em virtude de ser o primeiro livro, em virtude do Sapkowski ainda não ter iniciado de fato o seu romance, algo que ele viria fazer posteriormente, mas isso não quer dizer que isso não esteja lá. Na verdade, o que está sendo apresentado ali são as bases para que o Geralt atual do presente continue a sua jornada mais posteriormente, para que nós o conheçamos na sua intimidade. Ok? Então, é essa a minha avaliação desse aspecto. Ela continua mais sobre o Geralt, falando da personalidade dele. Ela fala o seguinte: foi muito importante para mim começar com O Mal Menor. Ela vai iniciar a série com esse conto, né? Como a primeira história. Você está começando com um personagem que vive, digamos, há quase 100 anos. Ele é um Witcher. Isso é tudo o que ele já fez. Foi para isso que ele foi treinado. Ele ama o que faz? Quem sabe? Nós nem nos importamos. É exatamente o que ele faz de melhor. Então ele continua fazendo isso. E então precisamos que algo aconteça naquele primeiro episódio que corrompa totalmente a sua visão de mundo. Que muda o personagem, né? Primeiro, começar com o Mal Menor é um problema, e não começar com o Conto O Bruxo, né? Mudar a ordem dos contos do Sapkowski é um problema? Eu já deixei claro que não. Porque quando eu defendo o Sapkowski na escolha dele de fazer a narrativa, construir a sua narrativa de forma não linear, eu já estou deixando claro que há outras formas de poder fazê-lo e fazê-lo suficientemente bem, para que você compreenda o que é um bruxo, quem é o Geralt e qual é o cenário. E esse objetivo ele é atingido com sucesso no fim do livro. Então já deixei claro que começar com um conto ou outro não tem problema. Né? Então, ok, quer começar com o Mal Menor? Sem problema. Não tem problema algum fazer isso. Né? Aí ela fala sobre a longevidade do bruxo, né? Do Witcher. O fato dele viver muito em virtude da mutação, né? Que ele passou. Mas ela fala, viveu 100 anos, ele é um bruxo e isso é tudo que ele já fez. Não!
Isso não é tudo que ele já fez, porque ele não é simplesmente uma ferramenta. A obra, na verdade, a crítica central dela, uma das críticas centrais dela é justamente isso, né? Deixar claro, apresentar para o público que ele não é uma ferramenta, ele é mais do que isso. Ele é tratado como uma ferramenta. Ele é visto como uma ferramenta. Ele é usado pelas pessoas como uma ferramenta. E o Geralt, durante o conto inteiro, ele está na contramão disso, mostrando que ele não é só um instrumento. Ele não viveu 100 anos passivamente sendo uma ferramenta. Isso não foi tudo o que ele já fez. Inclusive, os contos mostram isso, que ele viveu, que ele foi alguém, que ele não foi só um Witcher. Ele foi um amante, né? Ele teve sonhos, ele teve decepções. Ele construiu um código ético e moral para ele, o que faz ser distinto dos outros bruxos e do modus operandi da escola dos bruxos, da escola do lobo. Ele é distinto, inclusive, por causa do seu comportamento. Ele não é igual ao Wesker, ao Lambert, a nenhum deles. É o contrário, né? Ele não viveu passivamente durante 100 anos. Ele não é um instrumento. Ele é alguém que nega-se a ser um instrumento da morte. Ele foi treinado para isso, mas não quer dizer que ele está apaziguado com isso. Ele não virou para o canto, olhou para o céu e gritou: "Ah, esse é o meu destino". Não. Ele é alguém que escreve o seu destino, que participa ativamente das suas decisões. Ele é alguém autônomo nesse sentido. Ele não é uma música do Zeca Pagodinho dizendo: "Deixa a vida me levar, a vida leva eu". Vocês estão me entendendo? Né? Não. Depois ela insere algumas perguntas, né? Ela introduz: ele ama o que faz? Quem sabe? Quem sabe? O texto, os contos, deixam claro que o Geralt dá indícios que ele indica, sim, se ele ama ou não o que ele faz. Ele tem uma postura em relação ao que ele faz. Eu discuti a questão da ética bruxa quando eu estava narrando, fazendo os podcasts dos capítulos da obra. Eu fiz isso lá. Durante os capítulos do Último Desejo, que eu já fiz análise para o canal, eu discuti a ética bruxa, a ética da bruxa enquanto instituição de formação de bruxos e a ética do Geralt. E como essas coisas entram em contraste entre si, o que aproxima, o que distancia, e onde o Geralt realmente se torna alguém autônomo, onde ele é personagem dono de si mesmo. Então quer dizer que ele, quem sabe, né, não dá para dizer se ele ama o que ele faz? Dá sim. O Geralt mostra muito bem o tipo de relação e ética que ele tem com aquilo que ele faz. E ele mostra muitas vezes que inclusive ele não gosta do que ele faz. Que às vezes algumas coisas que ele tem que submeter, a vida que ele leva, todo o preconceito que ele sofre, é coisa que traz muito sofrimento para ele, muita angústia para ele, né? Então há sim momentos em que o fato de ser um bruxo traz para ele oportunidades na vida que ele não teria sendo, por exemplo, um filho de um aldeão, né, tendo que trabalhar no campo dia e noite para ter sua comida, seu sustento. O que não necessariamente sendo bruxo ele também não passa fome, ele passa fome a maior parte do tempo. Ele tem que trabalhar o tempo inteiro para poder ter o que comer. Mas isso faz ele ter a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer pessoas interessantes, né, construir grandes alianças, né, ter grandes paixões. Então a vida de um bruxo traz a ele vantagens e desvantagens, e a postura dele, a maneira como ele nos apresenta os seus sentimentos, embora demonstrar sentimentos não seja algo muito fácil para ele, né? Mas ainda assim ele consegue fazer algo marcante nesse personagem, é algo que está sempre em voga, né? Não é quem sabe, nós sabemos sim. Isso se você leu bem o texto, se você leu o texto com atenção, né? Se você procurou transcender, né, os limites da aparência de um texto. E ela coloca isso, né? Ela faz essas perguntas. Ele ama o que faz? Quem sabe? Nós nem nos importamos. Vocês, querida Lauren Schmidt-Hissrich, não se importam. Os fãs, sim. Os leitores da obra, sim. Você disse que leu. Você não se importou para isso. Mas os elementos estavam lá, né? E certamente muitas pessoas se importaram com eles, né? O grande fandom que o Geralt
tem, inclusive ele nem é meu personagem favorito da obra, meu personagem favorito da obra é a Ciri, né? Deixo isso bastante claro, eu não sou parte do fandom do Geralt, meu personagem favorito de The Witcher é a Ciri, e deixo claro para todo mundo que a história é da Ciri, e o Geralt é parte dela, né, mas a história central é dela. Mesmo não sendo meu personagem preferido, eu tive um contato muito forte com ele, com as questões dele, com os sentimentos dele. Esses sentimentos entraram em contato comigo, me reconheci em alguns deles, né, me identifiquei com alguns deles, não me identifiquei com outros, mas digamos que houve uma sensação ali, um sentimento que eu coloquei na leitura da obra, né, um movimento de imersão que eu fiz ali. E eu entendo que o fandom dele seja muito gigantesco justamente porque ele é um personagem o qual nós podemos nos relacionar sentimentalmente, reconhecer nas suas atitudes, nas suas posturas de vida, né, nos seus valores morais, algo que diz respeito também a nós, que nós possivelmente nos identificamos. Né? E o fato dele ser um bruxo, e ser um bruxo do jeito que ele é, do jeito que ele escolheu ser, né, a moda Geralt de ser, é algo que nós importamos sim. Nós nos importamos bastante, porque é justamente o que aproxima, né, a personagem do fandom enorme que esse personagem tem, do amor que esse fandom enorme tem por esse personagem. Né? Ela está certa em dizer, né, que ele é exatamente aquilo que ele faz de melhor, mas ele não é só isso. Né? E ele continua a fazer isso porque ele é bom? Também não só por causa disso. Óbvio que não. O Geralt tem muitos motivos para levar uma vida de bruxo, e não só pelo fato dele ser um mutante. Há muitos outros fatos envolvidos, muitas outras motivações envolvidas. Né? E depois ela encerra, né, essa fala dizendo que então eles precisariam que algo acontecesse lá no conto Mal Menor, né, que introduzisse na série um ponto que corromperia esse estado passivo, né, fizesse o Geralt sair, mudar a sua visão de mundo, a visão que ele tinha. Ora, isso já havia acontecido antes, inclusive. Né? O Mal Menor, o conto Mal Menor realmente muda, tem um impacto muito grande para o Geralt, porque é algo que marca ele. É uma culpa que ele carrega para o resto da saga. Ele nunca esquece a Renfrey. Ele nunca esquece o episódio com a Renfrey. Tem um impacto gigantesco nele. Mas eu acho que houve também uma leitura equivocada aqui, no sentido de visão de mundo. O Mal Menor, o título do conto tem, é assim, né? O título é o Mal Menor por uma razão que eu expliquei lá na análise do conto. Quem se interessar, quem não ouviu ainda, escute. Tem uma razão para sê-lo, mas isso não quer dizer que é nesse conto que o Geralt rompe completamente com a noção de mal menor. Não é. Né? O fato do mal menor expõe muito que a maneira como ele se coloca, a filosofia dele de bruxo, como ela enfrenta alguns problemas e entraves nesse percurso e na vida dele, principalmente no âmbito também pessoal, emotivo. Né? Algumas decisões que ele precisa tomar em situações limite esbarra muito no conceito, na filosofia dele, né, que ele tem, relativa ao mal menor. Né? É um conceito que o Geralt formou há muito tempo, muito antes de conhecer a Renfrey. E embora esse episódio tenha exercido uma influência gigantesca na personagem, não foi esse episódio, digamos, que alterou totalmente a visão de mundo que o Geralt tem. Né? A questão do mal menor continuaria muito na série. O momento realmente de ruptura do Geralt em relação a uma postura dele, uma postura mais neutra em relação ao mundo, sabe onde acontece? E quem faz isso acontecer? Cirila, minha cara. É a Ciri. É a Ciri que faz com que o Geralt reveja alguns dos conceitos mais fechados, mais sólidos que ele tem. É a Ciri que faz o Geralt crescer como pessoa. É a Ciri que faz o Geralt rever alguns dos conceitos que ele tem, melhorando algumas posturas né, que já eram boas, e também melhorando alguns aspectos mais fracos, né, mais negativos, que trazem muito sofrimento e problemas para ele. É a Cirila que faz isso. Em virtude do que acontece com ela, do que ela passa, da vivência que os dois têm juntos. Né? Então,
o Geralt que a Lauren leu, né, e que ela falou que leu junto com o Henry Cavill, né, porque ela diz que os dois foram parceiros nessa procura de adaptação, porque ele tinha um conhecimento muito profundo da obra, leu a obra patati patatá, né, que ele foi um grande parceiro dela. É um bababá, uma encheção de saco, né, uma pieguice, enchendo a bola do cara sem necessidade, para falar isso aí, né, para falar isso aqui, para dizer essas coisas, né. É estranho, porque parece que vocês não leram o texto, né? Parece que os dois não leram o texto, né? Eu estou percebendo um movimento mesmo de encaixar, né, fazer com que a série funcione dentro do fio narrativo que vocês querem que ela funcione. Que seja uma história com princípio, meio e fim, dentro de um contexto que adapta contos narrativos, com fios narrativos, não lineares, mas que não tem função de construir um começo, meio e fim, mas de introduzir o que é conceitual e identitário do mundo e das personagens. Né? O Sapkowski não tinha a intenção de terminar The Witcher com esses livros, mas ele estabeleceu, ele construiu todas as bases do mundo dele, dos personagens dele, né, a partir desses livros. E com um ponto de longevidade longe, né, porque os contos que são apresentados, relatados nos dois primeiros livros, O Último Desejo e A Espada do Destino, cobrem um marco temporal enorme. Enorme. Né? Não é pequeno, não. E esse sentido de ruptura, essa saída da passividade, o marco temporal está esquisito. O marco temporal ele parece estar sendo conduzido, né, e organizado para atender os desejos narrativos que são lineares que vocês se colocaram. Né? Então, não diga que o livro não tem isso. Faça do seu jeito. Isso é honesto. Né? O que é desonesto é dizer que o livro não tem isso. Né? São duas coisas diferentes. Prossigamos. Sobre temporalidade e introdução de personagens. A Lauren fala o seguinte: nós tivemos um senso das histórias que queríamos contar. Algumas delas eram apenas as nossas favoritas e outras muito icônicas. Foi algo sobre pegar as histórias que eram icônicas e queríamos contar e meio que seguir a jornada de Geralt. E foi muito interessante trabalhar com Henry também, porque ele leu os mesmos livros que eu. Blá blá blá. Foda-se. Você é a diretora, ele não escreveu o roteiro. Não interessa o que o Henry leu. Eu quero que ele atue uma porcaria de um Geralt bom. É isso que eu espero dele. Continuemos. Então, muitas dessas coisas permearam o nosso raciocínio do que estaria acontecendo agora e não anteriormente. O que acho que fizemos foi criar uma temporada para todos os personagens. Aí está outro problema. Aí para mim está outro problema. Ela reforça porque ela conduziu e fez a linha temporal, construiu aquela linha temporal, aquele fio narrativo caixinha, né, status quo, né, o comum que existe em todas as séries aí que vocês podem assistir, exceto aquelas que tentam quebrar isso, né, que não são muitas. Né? Ela fala sobre pegar as histórias preferidas e as histórias icônicas. Pegou tudo, né? Basicamente. Algumas da Espada do Destino ficaram de fora. Porque, claro, ficaria com apenas 8 episódios para serem apresentados, não daria para adaptar tudo. Né? O que já é corrido seria mais corrido ainda, né? E ficaria muito ruim, verdade seja dita. Né? Mas algo que talvez eles adaptem mais adiante, se eles não adiantarem a história demais, né? Porque parece que a queda de Sintra vai ocorrer, então é bem provável que alguma coisinha aí, né? Algumas coisas do Espada do Destino fiquem pelo caminho, que não sejam lá muito retratadas. E também por causa da decisão de fazer com Ciri algumas coisas que eles fizeram. Né? Mas enfim, eles trabalham numa ótica de que tudo está acontecendo no tempo presente. Né? Embora tenha-se feedbacks, né? Um background de onde os personagens vieram. Né? Embora essa leitura esteja estranha, principalmente em relação ao Geralt. Mas enfim, o que ela está dizendo aqui é que a história
segundo esse construto deles, começa no marco temporal presente, né? E eles criaram um presente, e essa é a frase que eu acho que é perigosa, que é problemática. Um presente em que todos, né, é o que ela fala, palavras dela, o que acho que fizemos foi criar uma temporada para todos os personagens. Esse é o problema. O Último Desejo e a Espada do Destino não é uma temporada para todos os personagens. Nós temos uma ascensão muito grande, um protagonismo muito grande de Geralt de Rivia no Último Desejo. Nós temos uma participação um pouco maior de Yennefer no final apenas desse livro, mas um pouco mais ativa no livro seguinte, no princípio dele principalmente, né? Em contos introdutórios, né, da Espada do Destino. E nós temos uma participação significativa, não tão grande, mas significativa, de Ciri já entrando em contato com a vida do Geralt. Algo muito sensível, algo muito sentimental, né? Nós temos isso dos três. O que é problemático, que parece que vai ser feito, né? E nós vemos isso ser demonstrado justamente no cast, né, no elenco, é aparições de Vilgefortz, é cedo, não tem que estar aí. Fringilla Vigo. Por que a Fringilla Vigo vai estar aqui? Por que tem essa necessidade de apresentar todos os personagens? Fringilla Vigo é do fim da série. O que ela está fazendo aqui? Pensem em Fringilla Vigo, conceitualmente. O que a Fringilla Vigo está fazendo aqui? A Fringilla Vigo não liga para o norte. Ela não tem o mesmo meio social do Geralt. Ela não participa do mesmo ciclo social dele. Aí vocês vão falar. Mas Yennefer e Triss, ela não gosta delas. E vice-versa, elas não se suportam. Ninguém gosta da Fringilla. Nenhuma das duas gosta da Fringilla e vice-versa. A Fringilla não gosta delas. São conhecidas. A loja ainda nem tinha sido formada para a gente falar que a Fringilla é próxima da Triss. A Fringilla não é ativa e não é participante das questões políticas relativas ao norte. Ela nunca foi. O norte é um lugar, para ela, como se fosse um chiqueiro. Ela é uma burguesinha, metida, besta. Ela vê o norte e o estilo de vida do povo nortenho, a pobreza e a miséria, como coisas menores. Fringilla é arrogante. Ela não liga para o norte, ela não está nem aí. Vocês veem a Fringilla entrando e participando de contos como o Mal Menor, por exemplo? Ou Os Confins do Mundo? Lembra onde são os confins do mundo? É no sul. É lá perto da casa dela, né? Uma mulher, uma feiticeira, né, originária lá, parente da Ana Henrietta, né, do Tito Sam, sulista também, é mais lá para a área dela. Mas vocês veem a Fringilla naquele contexto? No que é relatado no conto Os Confins do Mundo? Não. Porque não é da Fringilla, não é da natureza da Fringilla estar ali. Ela não se interessa por isso. Ela não tem relação com isso. Por que ela estaria ali? Vilgefortz é um feiticeiro central na saga, nos livros. Ele é um grande antagonista da série, né, de livros. Sim. Ele já existe há centenas de anos? Sim. Vilgefortz é velho pra caramba. Ele deve ter até 100 e cacetada de anos, ou até mais, né? Vilgefortz é muito velho. Então há elementos para fazer com que ele apareça? Sim. Que ele participe da trama? Não. Não tem nada a ver aqui agora, né? A questão da descendência de Ciri, né? Sobre o sangue antigo. Lara Dorren, não tem nada disso acontecendo aqui no momento. Algo que atrairia a percepção de Vilgefortz para esses personagens. Vilgefortz é muito alto escalão para estar no mundo que nós conhecemos e vemos ser demonstrado, acompanhamos aqui em O Último Desejo e a Espada do Destino. Corvo, mas tem a Yennefer. A série vai adaptar, por exemplo, as origens da Yennefer. Yennefer de Wengerberg, as origens dela, meus caros, são aulinhas em Aretusa.
transformações físicas que ela passa em virtude do uso com a magia. Você acha que o Vilgefortz liga para isso? Podemos ver lá a Tissaia, a Margarida dos Vales, né? Algo assim aparecendo, acontecendo, né? Sei lá, a Filipa apontando em algum lugar? Podemos, mas as grandes feiticeiras de alto escalão e os feiticeiros de alto escalão não ligam para pupilos. E eles não participam da vida dos mesmos, eles estão tratando com questões muito superiores. Então, colocar, por exemplo, as origens de Yennefer na tela para justificar uma participação de Vilgefortz não tem sentido, a não ser que ele vai ser um cara que vai passar no corredor de Aretusa em virtude de uma visita para discutir assuntos maiores em relação ao mundo da magia, em relação ao capítulo. Né? O mínimo contato que ele poderia ter com uma Yennefer de Wengenberg seria esse. Ela ver ele passando pela escola. Né? Nada além disso. Né? Então todos os personagens, todos quais? Porque criar uma temporada para encaixar todo mundo? Se a gente pensar em Geralt e Yennefer, eles já estavam, né? Na primeira temporada, na possibilidade da primeira temporada. Ciri também, se nós considerarmos que a temporada inicial da série trata-se justamente da adaptação de Último Desejo e Espada do Destino. Então ela também já está. Calanf está? Tá. Em 2 momentos. Fringilla Vigo? Vilgefortz? Peraí, né? Todos os personagens quais? Então a gente tem que ver isso aí, né? Porque alguns problemas são de conceito. Não tem justificativa para enfiar um monte de gente aí que não precisa estar, né? E também tem material suficiente para abordar em 8 episódios coisas relativas aos personagens que se já tem para abordar. Que inclusive algumas coisas eram muito importantes serem abordadas e não serão, em troca de trabalhar backgrounds e origens de personagens que não necessariamente é algo que pode ser bem feito. Pode ser bem feito se as pessoas demonstrarem que entendem o conceito da obra, né? O que eu estou ficando desconfiado, que não. Eu não coloco minha mão no fogo mais não. Antes eu estava nem aí. Deixa rolar. Quando acontecer, eu vejo o que vai dar e gravo, né, exponho o meu parecer em relação a isso. Deixa rolar. Então eu não estava nem ligando. Mas a partir da entrevista, de algumas coisas que estão sendo ditas, eu já tenho minhas dúvidas. Né? Corvo. Mas as origens de Yennefer são retratadas na saga. São de maneira bem lenta, com apenas fragmentos, até porque ela não se abre totalmente, ela não conta toda a história dela. A Yennefer é fechada. Para que ela libere coisas em relação a particularidades da vida dela, dos sentimentos dela, é um processo bem lento. E o Sapkowski trabalha isso assim no livro. Ele respeita essa dinâmica da Yennefer. Essa identidade dela, essa personalidade dela. Então é lento. Muitas chagas e feridas que a Yennefer tem, nós vamos conhecendo aos pouquinhos com o decorrer da saga. Ela vai mostrando isso para o Geralt aos poucos. E é por isso que as coisas são assim. Né? Se nós juntarmos todos os fragmentos de quem é a Yennefer, de onde ela veio, nós temos sim um background dela. A Lauren Schmidt Hissrich, ela não está tirando isso do nada. Ela não está criando do zero. Né? Definitivamente não. Mas há de se ter cuidado na forma de apresentação. Porque a forma de apresentação do Sapkowski foi fragmentada, foi aos poucos e progressiva. Se você coloca tudo e entrega tudo também, é perigoso você perverter a personagem. Porque, basicamente, né, é um elemento chave em Yennefer de Wengenberg, é o fato dela ser um pouco misteriosa, um pouco turva. Né, de você saber que ali tem mais do que aparenta que há. Ela é complexa. Se você deixa ela nua, em um episódio que mostra o passado dela totalmente, você mata a personagem. Você tira um elemento muito forte de Yennefer de Wengerberg,
que é necessário de ser mantido durante a saga. As pessoas precisam ficar incomodados com a Yennefer. Precisam instigar e perguntar-se quem é Yennefer, o que ela quer, para onde ela vai, qual o tipo de relação que ela tem com Geralt, o que ela pensa sobre isso, por que ela faz as coisas que ela faz. É manter o público incomodado, um público pensante em relação a esses aspectos. Você não pode desnudar a Yennefer de uma vez. Apenas em virtude, em nome de uma linearidade. Você não pode fazer isso. Senão você estraga bastante algo que é elementar, característico da série de livros. Então, muito do que é demonstrar, revelar o que uma personagem é a maneira de funcionamento dela nesse mundo, passa pela forma também como o autor vê essa personagem, a partir de aspectos mentais dela, identitários dela. Ela não é turva, misteriosa e complexa apenas porque ela quer ser, em virtude de fatos que levaram ela a ser assim. Mas esses fatos ficam às vezes ocultos por causa da pessoa que ela se transformou. Não é que eles não serão mostrados, eles serão, mas de maneira gradual, em virtude da personalidade dela. É a personalidade dela que dita isso, e não o que aconteceu no passado. Entendem? Entendem a linha de raciocínio? A Lauren, ela fala um pouco sobre o Geralt estar muito no centro de O Último Desejo e Espada do Destino. E tá sim, ele está no centro, mas como se a Yennefer não participasse ou a Ciri não participasse do centro. Elas estão menos de fato, isso ela tem razão, e que ela tinha essa necessidade de colocar a Yennefer e a Ciri mais no centro e não deixar apenas o Geralt ali. Mas isso precisa ser cuidadoso, porque senão você vai forçar sensações, vai forçar relações e momentos que não compõem aquilo que é essencial, aquilo que é original da relação desses, para que ela realmente se transforme naquilo que ela se transformou. São momentos de ausência, também, não apenas de presença. Há muitos encontros e desencontros entre os personagens, e isso faz parte também da dinâmica deles. A saudade, a mágoa, o ressentimento, esses sentimentos fazem parte dessa dinâmica relacionada aos três. No caso de Ciri e Yennefer, ainda tem o elemento maternal. Primeiro pupila, mas depois Yennefer começa a projetar na Ciri, a depositar na Ciri os sentimentos maternais que ela queria realizar. Mas isso depende de uma dinâmica, em que não necessariamente os três estão no centro, ou que um está no centro e dois fora. Não é isso que determina essa dinâmica. É o que é conceitualmente trabalhado, que dita um pouco o caminho, a dinâmica desses acontecimentos. Não é querer dar protagonismo, não é questão de forçar protagonismos, é deixar a história fluir. Uma história ela é interessante segundo a sua narrativa, se ela for natural. Não é necessário forçar coisas, situações para fazer com que a série se torne coesa. Não é necessário que o Geralt esteja no centro, ou que a Yennefer esteja no centro, ou a Ciri esteja no centro, ou os três estejam no centro ao mesmo tempo. Isso não garante um bom texto, isso não garante uma boa dinâmica, isso não garante um bom andamento. É a maneira como se conta, é a maneira como os conceitos são trabalhados. É isso que faz com que o construto seja forte. Pode ser que, se a Lauren tiver competência para isso, for boa, que o formato de fio narrativo que ela faz tanto questão, essa linha reta que ela faz tanto questão, que funcione. Porque ela, tecnicamente, conseguiu, talvez, realizar isso com perfeição, com qualidade, e que o conceito que ela pensou, ela conseguiu, de fato, realizar bem. Isso é possível, Eu não estou dizendo que o fato de ser linear do jeito que ela colocou, forçando aí algumas situações, que parece que está forçado, que vá dar merda. Pode ser que não dê. Eu só estou achando isso muito não natural. Algumas coisas está soando um pouco forçado para mim. Fala agora da Anya Chalotra sobre a Yennefer. Olha só o que ela fala e que está dentro desse contexto, sobre
Geralt e Yennefer não está necessariamente no centro, mas Yennefer e Ciri estarem mais aí, né? No caso dela, a Yennefer. Ela fala da Yennefer, olha só, o que a Chalotra fala. Ela permanece no corpo de 20 anos, e portanto tive que descobrir uma maneira de tornar isso crível. Disse Chalotra. Ah, tem esse detalhe. Geralt conhece a Yennefer mais nova do que ela está em O Último Desejo. A mulher que Geralt conhece é uma mulher totalmente independente, é uma mulher forte, que não necessita dele, não dá a mínima para ele. Ela é uma força da natureza. Yennefer, ela existe por si só, ela não necessita de ninguém, né? E ela tem bastante foco também nas coisas que ela quer, né? Ela não é alguém que o Geralt jamais conseguiria colocar rédeas. E isso é parte do charme dela e parte também do que encanta o Geralt de certa maneira. A Yennefer, que o Geralt conhecerá no livro, ela é um pouco mais nova. Ela não é essa mulher forte ainda, pelo que eu pude notar na fala da Lauren principalmente. Eu não sei até que ponto o Último Desejo, né, a mulher que o Geralt irá conhecer no Último Desejo, será a mesma do livro. Me dá a sensação que não, que ainda não, que pode vir a ser, ou que está quase ali, mas talvez não seja o mesmo ponto temporal, o mesmo arco temporal. Isso nós teremos que esperar mesmo para ver. Mas o que está claro aí, que a Charlotte está falando, que a mulher no corpo da Yennefer, a aparência dela será de uma mulher de 20 anos. Ou seja, uma jovem adulta, uma pirralhinha que acabou de sair da adolescência. É essa aparência que ela terá. E ela acrescenta, ela fica mais velha e mais madura, seus pensamentos mudam e suas atitudes mudam em relação a certas coisas. Ela responde de maneira diferente às coisas por causa da experiência de vida que teve. E acho que fiz isso pela respiração. Existe um ritmo e uma energia que as pessoas têm, que são mais velhas e passaram por alguma coisa, certas experiências. Um monte de bobagem que ela fala aí no final. Até porque ela não é perita na ciência do comportamento, ela não é psicóloga. E se soubesse um pouquinho de psicologia, não falava essas bobagens aí, que é puro senso comum. O fato de você respirar de um jeito ou de outro não dá traços nenhum de maturidade para você. No máximo, ela pode colocar essa questão dentro de uma perspectiva técnica cênica. O jeito que eu vou respirar talvez me faça parecer algo ou atuar de certa maneira se eu respirar um pouco com intensidade diferente. Nisso aí eu posso até entender que seja uma questão de técnica cênica, mas a forma como se respira não dá ar de maturidade ou, o que é mais proeminente mesmo, o que é mais importante e enfático, é a mentalidade da personagem enquanto alguém experiente. Presença. E esse tem sido o meu grande temor em relação a Anya Chalotra. Eu não tenho nada contra a atriz, né? Eu não tenho nada de ruim a dizer sobre ela, nem em relação ao profissionalmente ou pessoalmente, né? Nada, tem nada de ruim para falar para ela. Né? Ela não teve culpa de ser escalada para se fazer Yennefer na série. O meu temor é o fato dela ser muito jovem. Né? Até que ponto ela conseguirá interpretar alguém tão madura quanto a Yennefer? Porque a Yennefer, eu lembro para vocês, a Yennefer é uma anciã. Ah, Corvo, mas então você escalaria lá uma mulher de 30 anos, né? 35 anos, 40 anos para interpretar a Yennefer. Ela não seria anciã também. Não, mas ela seria um pouquinho mais madura que a Chalotra. Né? É questão de experiência mesmo de vida, né? De perspectiva, de leitura. Né? O que você leu, né? O tanto de filosofia que você leu, né? O quanto você estudou, leu autores, se engajou socialmente em questões. A Chalotra ela é verdinha inclusive no campo cênico. Né? Ela não tem tanta experiência também atuando. E Yennefer é um personagem dificílimo, ele necessita muita presença. Né? É o que ela está dizendo. A Yennefer da série está dentro de um corpo de 20 anos. Mas ela não tem 20 anos. Né? É igual a outra série aí que eu abordo no canal, né? Entrevista com o Vampiro. Cláudia é uma menina dentro do corpo, uma mulher dentro do corpo de menina. É difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. E ela não tem tanta experiência assim. E ela também é muito jovem para isso. Então ela precisa estudar,
ver outras atrizes, ler bastante, se engajar, fazer algumas leituras relacionadas a isso, né? Amadurecer mesmo, procurar amadurecer, no mínimo cognitivamente, né? Para poder se expressar assim. E também estudar algumas técnicas cênicas, né, de representação para ajudar ela nesse processo. O trabalho que ela tem que fazer, pelo fato dela estar no estágio profissional que ela está e também maturacional que ela está, é um pouquinho maior do que uma atriz mais velha e boa, né? Porque tem as ruins também, tem as atrizes ruins, claro, né? Tô falando das boas. As mais maduras, né, e boas teriam certamente menos trabalho que ela para encarnar, digamos, a Yennefer. Pensa na Eva Green, por exemplo, no papel de Yennefer. Dá, né? É alguém que se espera algo, e não é só por causa da aparência, não. É mentalidade. A Yennefer, ela é muito próxima, inclusive, da pessoa, da pessoa Eva Green, né? Não da atriz, mas da pessoa mesmo, que ela é na vida real. É só um exemplo, assim. Em relação a esse corpo de 20 anos, é uma coisa também que eu acho que não se justifica. Nenhuma feiticeira tem corpo de menininha. Elas têm corpo de mulher, né? De mulher madura. Todas lindas, maravilhosas, né? São as mulheres mais bonitas do mundo, mas bem ao estilo atriz pornô, né? Nada delas é de verdade. É tudo botox, silicone mais mágico, né? Elas passaram por mutações mágicas para se tornarem maravilhosas, cheias de vida lá com seus 50, 60 anos de idade, né? Todas lindonas. Mas a aparência delas normalmente diz respeito a mulheres lindas, maravilhosas, deusas gregas, né? Mas com uma aparência madura, né? Mulheres independentes. Elas não gostam de uma aparência ou não gostam de se associar à aparência de uma menininha, né? Por causa também dos estereótipos relacionados a isso. Menininha é inocente, não é vivida, né? Todos aqueles estereótipos sociais, né, pejorativos, preconceitos sociais que se tem em relação a mulheres jovens. Elas também não querem se aproximar necessariamente disso. Esse é um problema, né, porque é uma distância aí e que parece que foi usada para justificar a Anya Chalotra no papel. Tá? Isso não parece ser conceitual, né? Partir isso de um conceito para fazer com que as feiticeiras fossem assim. Todas as feiticeiras terão um corpinho de 20 anos na série? Porque se for, né, se a atriz for uma atriz de 20 anos, se a Filipa for uma atriz de 20 anos futuramente, se a Fringilla for uma atriz de 20 anos, nós estamos fodidos, né? Se a Sabrina for uma atriz de 20 anos, a gente vai ter uma série adolescente. Só vai ter jovem adulto nessa série. Só mulher, um monte de mulher de 20 anos. Paciência, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, essa definição de faixa etária, como inclusive manutenção de alguém com essa faixa etária para ser a feiticeira que não envelhece, é muito estranho. Até porque não é essa perspectiva, não é esse estereótipo que o Sapkowski utiliza. E também não é um estereótipo também parece muito, muito lógico para o ambiente, né, o mundo em que a série, né, foi adaptada, ela foi construída. Não parece a idade mais ideal. O 20 anos, a menininha, muito em virtude da percepção social que aquelas pessoas naquele mundo têm em relação a essas mulheres jovens, né? O mundo de The Witch é um mundo muito misógino, né? E a misoginia é muito forte mesmo. E tem muita expressão disso ali. E as menininhas de 20 anos não são as aparências necessariamente desejáveis para as feiticeiras. E uma coisa que parece também que fica marcado é que a Chalotra, né, a Yennefer no caso, terá, quando acontecer a série, os episódios, 20 anos há muito tempo, né? Uma coisa também que é necessário ter cuidado. Uma coisa que é conceitual na obra de The Witcher, e isso não pode ser atropelado assim. Em questão de longevidade, né, o Geralt envelhece muito devagar, mas ele envelhece. As feiticeiras envelhecem também, mais lentamente que o Geralt, que os bruxos, bem mais. Até porque elas fazem as aplicações, né, as cirurgias
de silicone e botox delas com mais frequência, né? O Geralt foi uma vez só e quase matou o cara, né? Tem essa pequena diferença. E tem uma característica, tem uma classe, uma etnia na obra Sapkowskiana, que não é que não envelhece, mas envelhece de um jeito tão lento, mas tão lento, que parece que os bichos não vão morrer nunca. São os elfos, né? Os Ainsid e os Ainelle. Os elfos, a Margarida dos Vales, ela é relatada de uma forma como se ela fosse sempre aquilo que ela ali em todas as eras, que ela é contemplada ou mencionada nos livros. Ela sempre foi daquele jeito. Nenhuma ruguinha, nenhuma marquinha, nada, nada. Séculos, nada aparece nela. Isso é uma característica dos elfos. Os demais envelhecem, né? Então, se por alguma razão eles chegarem na série e falar que a Yennefer não envelhecerá mais, ela irá morrer de velhice, mas a aparência dela não irá mudar, isso será de uma tosqueira sem tamanho. E essa coisa aí do 20 anos, ter corpo de 20 anos, pra mim me soa como uma justificativa para escalar uma atriz jovem no papel. A Chalotra, por algum motivo. Veremos se ela realmente corresponde a isso. Mas embora eu não esteja tão preocupado assim com os aspectos estéticos, não. Em relação à faixa etária, não. Foi duro? Foi. Mas o que mais me preocupa é, muito mais do que isso, muito mais do que essas características físicas, são as características mentais. Vai ser difícil para ela. Vamos ver se ela dá conta do recado, né? Vamos dar uma carta branca para a moça, né? Embora ela tenha falado algumas besteiras aí de respiração, né? E coisas relacionadas a comportamento que não tem absolutamente nada a ver. E ainda nessa entrevista, para terminar, teve uma pontinha também com a Freya Allan, né? A atriz que fará a Cirilla. A Ciri, né, aqui na série, ela começa, né, vivendo uma vida de princesa. Primeiro ponto, isso é dito na entrevista, que a Ciri tem uma vida de princesa. A Ciri nunca gostou de vida de princesa. Ela sempre foi obrigada, ela sempre foi condicionada pela Calanfe. Guria, comporte-se como princesa, seja uma princesa, seja uma segunda paveta. Embora até a paveta tenha pulado, né, os seus galhos. Não ter sido muito certinha, segundo a realeza, né? Mas assim, a Cirilla, ela sempre foi uma figura reativa a isso desde pequenininha. Mas aí que tá o problema. Não existe a Ciri pequenininha. Não tem mais. Tiraram. Mas vamos lá, né? Antes de eu começar a xingar, eu vou xingar a série inteira por causa disso. Esse ponto eu vou xingar muito. Eu sempre vou lembrar nos meus áudios da série, então vocês estejam preparados. Porque tirar a infância da Ciri, pra mim, da série, é um absurdo sem tamanho. Eu ainda não engoli isso. Mas vamos lá. A Ciri da série começa como alguém na vida de princesa que acredita que é sábia em relação aos caminhos do mundo. Essa não é a Ciri. A Ciri não gosta do papel de princesa. Ela é uma princesinha, mas se comporta como um moleque. Ela sempre foi assim. É um moleque que joga bola, anda descalço, brinca com os bichos, foge de casa. Ela sempre foi assim, tá? E a Ciri nunca se achou sábia. A Ciri sempre teve personalidade forte. A Ciri, ela não é alguém que acha que sabe tudo das coisas, ou que tem uma plena consciência do mundo. A Ciri nunca se portou assim. O que a Ciri tem é uma personalidade forte que a leva a ser um personagem que questiona muito. Ela está sempre questionando as coisas. Por que vocês acham que eu gosto dela? Por que vocês acham que ela é a minha personagem favorita? Porque ela é subversiva. Ela não aceita resposta pronta, ela não aceita mandamento pronto, regrinhas prontas. Ela quer saber por quê. Por que as coisas são daquele jeito? Por que elas não poderiam ser de outro? Ela sempre foi uma menina petulante. Ela questiona, ela pergunta, ela é curiosa. E ela é também muitas vezes contraventora de regras sociais, de jeitos, de leis, né, de imposições que não necessariamente são justas, que não necessariamente têm uma justificativa para serem daquela forma. A Calanfe queria casar ela com um carinha lá, lembram? Né, com um princesinho lá. Fugiu agora quem que é.
muita coisa do livro para lembrar, principalmente assim de cabeça, né? Mas assim, lembram? Quando Ciri conhece o Geralt, ela justamente estava fugindo de um casamento arrumado. Vocês lembram disso? Porque para ela não é justificável aquilo, não tem uma justificativa condizente, realmente procedente para que ela ligue a vida dela, né, se subordine a uma pessoa para o resto da vida. Uma criancinha fazendo aquilo. Uma jovenzinha fazendo aquilo. Isso é a Ciri. Ela não se encaixa no papel de princesa, ela não acha que é sábia. Ela é questionadora. Ela subverte as coisas, ela questiona. E aqui a da série é alguém que vivia na vida de princesinha, que acredita que sabe muito das coisas, bem teen, né? Bem adolescentesco. Mas descobre que tem muito a aprender quando sua vida é jogada no caos. No caso lá, certamente a invasão de Nilfgaard, né? Tudo desmorona, aí ela é jogada no mundo. Esse é o conceito da Ciri da série. Estão destruindo a minha Ciri. Mas enfim, o que a Freya Allan fala? Ela fala o seguinte, que a Ciri da série, né, ela tem uma personagem com uma personalidade muito forte e ousada desde o início. Ok, bate. Mas quando ela é lançada neste mundo, você percebe a vulnerabilidade dela. Verdade também, tá? Porque quando Ciri foge e acaba ficando lá em Brocklon, né? E por sorte o Geralt encontra ela, senão certamente ela morreria lá. Você percebe que ela é alguém vulnerável sim. E nós vemos essa vulnerabilidade também em outros momentos, outros perdúrios que a Ciri passa durante a obra, né? Ela é uma pessoa bastante sensível também. Embora tenha uma personalidade forte, né, se coloque bastante, ela também é um personagem vulnerável. E ela aprende muito também com as porradas que ela toma da vida, né? Ela também é criança, quando ela é adolescente, ela é birrenta, tem tudo isso, né? Mas ela não é alguém, digamos, no sentido tradicional. Ela é alguém que se coloca sempre muito, né? Uma pessoa muito questionadora. Então, ela continua, né? A Freya Allan, a atriz que fará a Ciri, continua. Mas, obviamente, ela ainda mantém características embutidas que vemos no princípio, o que é que lhe permite continuar. Foi interessante para mim perceber isso, e também como a brutalidade do mundo a muda e ela fica mais fria. Próximo do fim, você poderá perceber que ela fica algo do tipo: estou farta disso tudo. E ela começa a ficar um pouco mais gelada. Meus caros, o que está claro aqui para vocês que leram os livros? O que está exatamente claro aqui? Isso aqui, essa Ciri, essa Cirila, estou farta disso tudo. E uma Cirila que se fecha, fica fria, desesperançosa, amargurada com a vida, qual Ciri é essa? Essa Ciri, meus caros, é a Ciri dos ratos. É a Ciri que foi teletransportada lá de Aretusa por Quinca do Judas. A Ciri que é pega pelos ratos, que é estuprada, que toma cacetada, a reviria, que entra para a bandidagem, né, no caso. A voz já está começando a falhar, o áudio está longo. Essa é uma Ciri muito posterior, é de um momento muito posterior na série. Essa não é a Cirila de O Último Desejo. Não é. Não é. Lá no último Desejo ela nem existia, né? Ela era um gameta. Mas não é a Cirila de Espada do Destino. Não é. Ela é uma Cirila muito tardia. Não bate. O que está ficando claro aqui pra gente? O que está ficando claro pra gente, de fato, é que a infância da Ciri, a construção da relação que ela tem com o Geralt, o fato de eles serem tão próximos, considerarem-se tanto, foi omitida, vai ser tirada da série, não vai existir. É uma Ciri já velha. Elementos básicos, relacionais, sentimentais não estarão envolvidos. Em O Sangue dos Elfos, quando ela vai para Kaer Morhen, ela pequenininha, toquinho, o jeito que ela mora lá com eles, encontra com a Triss, começa a ter uma relação amigável com um Vesemir, aquele sentimento de família ali. Isso da forma como poderia ser apresentado,
como deveria ser apresentado na minha opinião, será tolhido. Se for apresentado, será de uma forma completamente diferente. Não no sentido formativo. E a infância, para mim, é um ponto importante nesse sentido, porque é um período de transformação, de constituição da personalidade. É uma fase de desenvolvimento que ajuda a solidificar a personalidade, a estrutura psíquica da personagem que irá se solidificar lá na fase adulta. Quando você já é adulto, você é muito menos passível dessas mudanças. E as marcas também, né, as relações, né, e o quanto elas impactam a sua visão de mundo não são tão fortes assim mais. Você já é uma pessoa mais autônoma, mais independente. Elas não tendem a ser tão profundas como aquelas que as crianças têm na infância quando elas necessitam de alguém que seja a sua referência de valores, de mundo, de caminho, de proteção, seja um seu tutor para a vida. E esse é o papel que Geralt exerce, por isso que é marcante. Ele exerce esse papel. Ele tem um papel materno, ele é o pai dela. Não é o Dune. Aqui será, pelo jeito. O papel enquanto papel formativo mesmo, né? A Yennefer se torna a mãe dela. Num processo doloroso, né? Em que a Yennefer vai aceitando aos poucos essa possibilidade. Entrando em contato com todas aquelas questões relativas ao trauma dela de não poder ser mãe. De não saber como sê-lo. Todas as inseguranças. Tudo isso acontece em um contexto onde a Cirila é criança, pelo amor de Deus, e faz toda a diferença. Faz toda e completa diferença. Eu já aviso a vocês que são corajosos para me ouvir nesses longos podcasts, o formato não mudará, mas já aviso, eu vou chorar as pitangas da Cirila não ser criança, não ter essa apresentação dela na série, todos os episódios, porque para mim é algo que fere um princípio conceitual da série. Não tem como não ferir. Para mim o impacto é gigante demais. Não tem como você adaptar optar por uma atriz adulta, tirar a infância de Cirila e querer que o resultado, a resultante da relação dela e de Geralt e também com a relação com a Yennefer seja do mesmo jeito. Não será. Não será. Ah, Corvo, mas será que eles não conseguirão fazer melhor? Sei, não sei. Pode ser que fique bom também, né? Mas o conceito é diferente. Não é a mesma coisa. É diferente. E isso vai de encontro com aquelas noções, aqueles conceitos que eu apresentei lá no início do podcast. Adapte. Faça aquilo que você quer fazer. Mas não desvirtue, não perturbe o conceito original que faz com que as personagens sejam sentidas da forma que elas são, né? E tenham o conceito que elas têm. Não perturbe, não faça com que elas sejam diferentes, a ponto de perturbar, de perverter, seria essa a palavra, o conceito original. Essa Cirila aqui eu estou vendo ela de um jeito completamente diferente do que é apresentado no livro. É uma Cirila muito diferente mesmo. Inclusive já sendo arquitetada, construída com uma Cirila tardia, que seria a Cirila talvez para o marco temporal aí mesmo da idade da Freya Allan, né? Que é uma Cirila mais velha, lá dos Atos, né? De quando ela se perde, né? Do Geralt, da Yennefer, e fica completamente sozinha no Quinca do Judas, onde o Judas perdeu a bota. Aí seria compatível, né? Mas é um salto muito gigantesco no futuro. E a Cirila, a infância da Cirila, o momento histórico onde tudo acontece, as relações começam a se fortalecer, ou quando o Geralt começa a conhecê-la melhor, ela também começa a conhecer o Geralt e a transcender também a fantasia que ela tinha de ser a escolhida, né, destino para estar com ele, toda aquela coisinha de criança fantasiosa, né, isso é transcendido em determinado momento, é superado e o amor torna-se mais palpável, mais do real e não tão da fantasia assim, né, muito em virtude das ações que acontecem, das coisas que acontecem, das decisões que que eles tomam, né, um em relação ao outro, das escolhas que eles fazem juntos, que eles passam juntos. É isso que vai solidificando essa relação, fortalecendo essas coisas, né. Isso não vamos ver, talvez da mesma forma, porque é uma Ciri mais
já formada mentalmente, intelectualmente, e não ainda no processo de formação, que é típico da infância, de desenvolvimento. A primeira Ciri para mim, a infância da Ciri, a Ciri dos primeiros livros, é a minha Ciri preferida da obra. E a Ciri é a minha personagem favorita da obra também. E eles simplesmente tiraram isso. Então eles praticamente me mataram enquanto um telespectador da série. Isso não quer dizer que eu não vou assistir a série, que eu não vou avaliar a série e comentar os episódios. Mas é um grande letdown para mim. É uma grande decepção para mim, enquanto alguém que aprecia conceitualmente a Ciri dos livros, né? Quem é aquela personagem. Não quer dizer que não vai ficar bom. Pode ser que fique. Mas duvido muito que superará a Ciri que eu gosto. Que eu gosto realmente, né? A personagem que eu gosto. O conceito original da personagem que mais me empetece. Duvido muito. Duvido muito mesmo. Muito bem. Esse longo podcast ficou maior do que eu imaginei que ficaria, né? Foi o que eu consegui tirar, né, pensar, refletir acerca do que foi falado nessa entrevista. Não quer dizer que eu não vá assistir a série, embora muitas coisas tenham ficado claras para mim em relação à direção, coisas que eu não concordo. Não quer dizer que eu não vá assistir a série, que eu não vá apreciar a série, né, o que eu já desgosto da série antes mesmo de assistir. Não é isso. Eu estou apenas comentando, construindo conhecimento, né, algumas percepções em relação ao que foi me dado e ao jeito que foi falado. Isso aqui foi o jeito que elas falaram. Elas falaram assim. Então, eu estou utilizando o que elas falaram, né, para poder montar aqui a minha crítica. Mas não é no sentido de dizer que eu não vou assistir a série por causa disso. Ah, não é do jeito que eu quero, então não vou ver. Não. Eu vou assistir a série ainda, né, pelo que ela é, pelo que ela quer apresentar. E talvez essas decisões sejam justificadas, né, na medida que, a partir delas, algo conciso, né, coerente seja construído e de boa qualidade. Veremos. Mas podem esperar, meus caros. Vocês sabem que aqui não é o cantinho do Geralt e não é o cantinho do Witcher. Eu critico os livros, eu critico os games, e não quer dizer que eu também não criticarei a série. Eu sempre farei, mas tentarei ser justo, sempre ser justo. Superar um pouco o meu desapontamento em relação a algumas coisas e também apontar sempre, né, os pontos positivos que serão apresentados, que eu tenho certeza que serão apresentados. Até porque, para mim, está claro o envolvimento dessas pessoas com a série, né, o que elas estão depositando na série. Elas estão empolgadas, elas estão trabalhando muito com afinco nela, né? Tanto o pessoal da produção, né, como os próprios atores e atrizes. Há muita expectativa. As pessoas realmente estão envolvidas com o que elas querem apresentar. Então dificilmente não haverá coisas boas nessa série. Eles estão tratando ela com amor, mas simplesmente a minha diferença em relação a eles é que eles não amam as mesmas coisas que eu amo na obra do Sapkowski. Eles são diferentes de mim. Paciência. Nós vivemos num mundo de pessoas diferentes, com gostos diferentes. O que eles não apreciam tanto assim no Sapkowski são as coisas que eu mais aprecio na obra dele. Basicamente é isso. Somos diferentes, saibamos conviver com as diferenças e respeitá-las, né? E falar sobre elas também de uma maneira respeitosa e sem tantos escapes, né? Desleixos e até excessos, como eu tive em alguns momentos da minha fala inflamada aqui. Ok, meus caros? Um abraço e quando começar, veremos como isso aí vai ficar. Até a próxima.